Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre tipos de predicado. Na aula anterior nós falamos sobre predicação e transitividade. Então hoje é uma continuação dessa aula, tá bom? Vamos lá? Então, predicado verbal. Primeiro que nós estamos falando em predicado, tá? Predicado é o que vem, é o que fala a respeito do sujeito, tá? Então, predicado, por informar um processo, né? O predicado verbal é constituído por um núcleo, que é um verbo significativo, seja ele intransitivo ou transitivo. Então, lembrando, para ser um predicado verbal, o predicado ele tem que vir com um verbo transitivo ou um verbo intransitivo, tá? Então, ou seja, são aqueles verbos significativos, aqueles verbos nocionais, ok? Vamos ver um exemplo. As árvores florescem na primavera. Então, nós vamos separar sujeito de predicado, né? Então, eu pergunto, quem que floresce na primavera? Qual é a resposta? As árvores. Então, eu tenho aí o meu sujeito. Só que eu quero trabalhar o predicado. Então, o predicado vem com verbo, depois vem verbo e o restante. Sempre tem que ter verbo. Para existir predicado, precisa ter um verbo, tá? Então, vem sujeito, nós separamos antes do verbo, ok? Então, aí, florescem. Aí eu pergunto assim, se eu falar assim, as árvores florescem, vocês entendem? Preciso de mais alguma coisa para vocês entenderem? Não preciso. O que pode entrar ali? Uma circunstância apenas, um acessório que vem, que ele pode pedir, mas ele não pede um complemento. Se ele não pede um complemento, eu tenho que tipo de verbo ali? Eu tenho um verbo intransitivo, ok? Então, tem um verbo intransitivo. Se eu sei que eu tenho um verbo intransitivo, é um verbo significativo, é um verbo nocional. Esse verbo é um verbo de ação. Se eu tenho esse verbo de ação, nós vamos ter um verbo intransitivo e esse verbo nós chamamos de núcleo. Aí é o núcleo do predicado. Então, todos os verbos serão os núcleos do predicado, quando nós falamos em predicado verbal. Se eu tenho um verbo intransitivo, eu tenho um predicado verbal, ok? Vamos ver outro? Os pássaros fizeram seus ninhos no telhado da casa. Então, quem que fez os ninhos no telhado da casa? Os pássaros. Então, essa minha resposta é o sujeito. Então, vou separar já o sujeito. Separo antes o verbo. Fizeram seus ninhos no telhado é o predicado. No telhado da casa é o predicado, é o que sobrou. Tem sujeito e predicado. Então, separamos sujeito de predicado. Aí, nós vamos trabalhar o verbo. Vamos saber, né, que tipo de predicado é. Então, para eu saber o tipo de predicado, eu tenho que saber o tipo de verbo. Então, fizeram. Fizeram é um verbo de ligação? Não é um verbo de ligação. Então, eu descarto o verbo de ligação. Então, fizeram. Quem faz algo ou alguma coisa. Então, se ele pede um complemento, eu tenho um verbo transitivo. Ele precisa de um complemento, não precisa? Quem faz algo ou alguma coisa. Então, meu verbo ali, ele precisa de um complemento. Ele está pedindo um complemento. Então, se ele pede um complemento, eu tenho um verbo transitivo. Agora, eu preciso saber se esse verbo transitivo ele é direto ou indireto. Aí, quem faz algo ou alguma coisa. Esse algo ou alguma coisa, ele está pedindo preposição? Ele não pede preposição. Então, o que vem ali, o complemento dele, é um complemento sem preposição. Ó. Fizeram seus ninhos no telhado da casa. Então, esses seus ninhos é o objeto direto. Nós temos um objeto direto porque não tem preposição. Então, esse fizeram seus ninhos é o complemento do verbo que ele não pediu um complemento. Então, é um complemento. Esse complemento de verbo nós chamamos de objeto, lembra? Então, eu tenho um objeto direto aí. Se eu tenho um objeto direto, sem preposição, eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, o núcleo do meu predicado é esse verbo de ação, o fizeram, certo? Se eu tenho tudo isso, um núcleo de um verbo de ação, um verbo significativo, um verbo nocional, né? Tudo isso nós falamos. Ou seja, um verbo transitivo direto, eu tenho um predicado verbal, tá? Então, eu tenho predicado verbal todas as vezes que eu tiver nesse predicado um verbo transitivo
seja ele direto ou indireto, ou um verbo intransitivo, ok? Vamos passar para outra? Aí eu tenho: os alunos prestaram homenagem aos professores na escola. Quem que prestou aí a homenagem? Foram o quê? Né? Os alunos. Então, eu vou cortar sujeito, vou separar o sujeito. Esse é meu sujeito, os alunos é meu sujeito. O restante, tudo é predicado. Agora, eu vou trabalhar dentro do predicado para saber que tipo de predicado eu tenho aí. Aí, eu vou ver o meu verbo. Prestaram. Aí, eu faço a pergunta para o verbo. Quem presta, presta alguma coisa a alguém, não é? Esse verbo, ele pede duas coisas. Olha, dois complementos ele pede. Quem presta, presta algo a alguém, certo? Então, ele vem pedindo alguma coisa a alguém, né? Então, eu tenho aí dois complementos. Prestaram o quê? Homenagem. Então, esse homenagem, eu tenho aí o que nesse complemento? Eu tenho preposição? Não tenho preposição. Então, se eu não tenho preposição nesse primeiro complemento, eu tenho o quê? Um objeto direto. Esse complemento é um objeto direto. Aí, mas está sobrando mais alguma coisa ali, ó. Quem presta, presta a homenagem a quem? Aos professores. Olha lá, aos professores. Esse aos professores é um complemento, mais um complemento desse verbo que ele pede. Então, eu tenho dois complementos. Esse aos não é uma preposição? É uma preposição. Então, nós temos aí uma combinação, né? Se nós vamos falar em preposição, né? A, artigo, mais o, né? A preposição mais o artigo. Então, eu tenho essa junção, essa combinação, que é uma preposição, né? Então, eu tenho uma preposição aí. Essa preposição, se o complemento tem preposição, meu complemento é o quê? Um objeto indireto. Então, eu tenho objeto direto e objeto indireto nesse predicado. O restante ali é um complemento, é uma circunstância. Quando eu falo em circunstância, eu falo em adjuntos adverbiais, tá? Então, eu tenho objeto direto e objeto indireto. Se eu tenho esses dois, meu verbo é um verbo transitivo, direto e indireto. Ele tem as duas coisas. Então, esse verbo aí, ele é chamado assim, verbo transitivo direto e indireto, os dois juntos, tá bom? Se eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, eu tenho o quê? Um predicado verbal, tá bom? Entenderam aí? Vamos partir para outra? Predicado nominal. O próprio nome do predicado fala, é um nome. O predicado nominal, o núcleo dele é um nome. Então, ó, por informar um estado, o predicado nominal contém um verbo não significativo. Esse verbo não significativo é um verbo de ligação, porque ele fala sobre um estado, né? E o seu núcleo, o núcleo desse verbo de ligação, desse predicado, ele vai ser o quê? Um predicativo do sujeito. Porque lembra, quando nós temos um predicado, nós temos um verbo de ligação, necessariamente no predicado vai ter um predicativo do sujeito. Lembra que o que é predicativo do sujeito? É quando aquele predicativo, aquela palavra, ela dá qualidade ao sujeito, ela vem falando do sujeito. Então ali, ó, nós temos um verbo de ligação e seu núcleo, o predicativo do sujeito, que complementa o sujeito atribuindo-lhe uma qualidade. Então é uma qualidade do sujeito, uma característica. Lembra dos adjetivos? Olha aí, né? A pequena cidade parecia desabitada. Parecia. Que modo que estava essa cidade? Qual estado que estava essa cidade? Ela estava desabitada. Então repare que esse não é um verbo de ação. Parecia, tá fazendo ação? Não tá. Ela apenas está ligando o sujeito ao predicado, ao predicativo. Então ela liga o sujeito a uma qualidade. E a qualidade desse sujeito está dentro do predicado, tá? Então esse parecia, ele só apenas está ligando, tá? Então eu tenho aí um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação ali, então no predicado necessariamente eu vou ter um predicativo do sujeito. Qual é o meu predicativo do sujeito? Desabitada. Então, predicativo do sujeito, se eu tenho o predicativo do sujeito, ele é um
núcleo do predicativo. Então, desabitada, esse nome desabitada é um nome, não é um verbo. É um núcleo do predicado, tá? É o meu predicativo. Se eu tenho um nome como núcleo, eu tenho um predicado nominal, ok? Vamos ver outro? Ó, Jubião é um excelente profissional. Primeiro, Jubião. Quem que é um excelente profissional? Jubião. Jubião é o sujeito da minha oração. Então, sujeito simples. É um verbo de ligação. Por quê? Ele vem ligando apenas a palavra ali, a palavra profissional do sujeito. Então, ele vem ligando a característica. É um excelente profissional, certo? Ele vem ligando apenas esse predicativo do sujeito. Se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito, eu vou ter um predicado nominal. Então, o nome desse predicado, ele vai ser nominal. Entenderam, turminha? Não é difícil, porque nós já viemos falando sobre o predicado, assim, a professora já vem encaixando esse conteúdo já quando eu estava falando em transitividade, quando eu estava falando em predicação, tá? Então já vim falando sobre sobre os tipos de predicado, tá bom? Qualquer dúvida, nós vamos tirar na aula, ok? Então um beijo a todos.